Salve, poderoso terceirão! Tudo bem com vocês? Meus queridos, reta final da nossa poderosa genética. Estamos lá na página 144, capítulo 5, Aplicações do Conhecimento Genético. Vamos falar de tudo que há de mais moderno envolvendo biotecnologia, engenharia genética, vamos falar de clonagem, transgênicos, células-tronco. E é claro, um assunto pertinente aí, porque envolve essa corrida da vacina do coronavírus, possíveis tratamentos. Então, um assunto bem atual. A gente vai falar de tudo que existe de mais moderno no assunto. Beleza? Para não falar que é o nosso último assunto de genética, o último que eu vou trabalhar com vocês é a genética de populações. Só que ela não está no livro. Não sei por que nessa edição do Amabis aqui eles não colocaram no livro, mas eu mando tudo certinho para vocês, tá? Tanto os slides como a nossa videoaula. Tá? Tem, para quem tem o volume único, aquele Amabis que tem a borboleta na capa, nesse livro tem. Tá? Não sei por que não colocaram nesse dividido aqui em três volumes. Tá? Mas de qualquer forma a gente trabalha ele, a genética de populações, ela faz um gancho com a ecologia. Tá? Com um gancho com a ecologia, com a evolução biológica. Então é o último assunto que a gente vai trabalhar. Tranquilo? Meus queridos, olha só. Quando nós falamos de melhoramento genético, isso daqui existe há milhares de anos. Tá? Então não é algo recente, não. Começou há muito tempo atrás. Ah, professor, mas como assim? E tecnologia para fazer isso? Era a base de cruzamentos, seja na agricultura, na pecuária. Então é algo relativamente simples de se fazer. Simples fato da gente pegar lá dois indivíduos e realizar o cruzamento entre esses indivíduos para obter uma característica melhorada, isso daí é o melhoramento genético. Então, seja na obtenção de milho, de soja, seja em relação a suínos, a bovinos. Então, esse tipo de melhoramento genético já existe há muito tempo. É que hoje, quando nós falamos de melhoramento genético, isso envolve a biotecnologia, envolve o uso aí de equipamentos moderníssimos, topíssimos. Tá? Mas o melhoramento genético ele começou a ser feito à base desses cruzamentos. Pega lá uma característica de interesse, seja uma resistência a fatores climáticos, seja uma resistência a algum tipo de praga. Então, isso daí já é a aplicação do melhoramento. Perfeito? Então, quando utilizamos esse termo, estamos nos referindo à produção de novas variedades. Tá? Então, basicamente, melhoramento genético é isso. É a obtenção de novas variações, para fugir um pouco do que a gente tinha ali. Aqui, então, nós temos o exemplo do milho. Tá? Então, pegamos lá, eu estou mostrando aqui para vocês na imagem, ó, uma linhagem pura A e uma linhagem pura B. Olha só a diferença do tamanho, tanto da espiga como do milho. Tá? Então, é uma diferença muito grande. E como que isso era feito antes? Tinha lá análise de cromossomo, tinha análise de genes? Não, era a base do teste mesmo. Tá? Então, pegava-se essas características, vamos cruzar para ver o que dá. Isso foi feito também com diversos animais domésticos. Toda essa variedade que a gente tem aí de raças de cães, né, tudo à base de cruzamento, tudo à base de teste. Ah, quero o bichinho lá menorzinho, fofinho, né? Então tá, vamos então trabalhar com essa variedade. Ou então quero um bicho grande, forte, né? Então vamos selecionar essas características à base de cruzamentos. Quando nós falamos do pedigree, o que consta ali num pedigree? É a característica daquela linhagem. Tá? Então, dos pais, dos avós, dos tataravós, então tem essas características lá no pedigree. Okay? Então, quando falamos em selecionar características, isso pode ser feito com qualquer tipo de cruzamento. Perfeito? Qualquer cruzamento
Só um minutinho aqui, meus queridos, que acho que travou aqui. A imagem deve ter dado uma congelada. Acho que voltou. Beleza, voltou. Normalizou, beleza. Ok, então, meus queridos, então isso daí feito já há centenas, milhares de anos. Então é a propagação de variedades úteis, características úteis, seja em relação à resistência, seja em relação à produtividade, qualquer característica de interesse. Mas existe um problema. Tá? Nem tudo são aí mil maravilhas em relação ao melhoramento genético. Qual o principal problema que encontramos nesse tipo de procedimento? Então, beleza, vamos pegar lá o exemplo do milho que está aí no slide. É a produção de milho. Então, o produtor, o agricultor, ele chegou lá numa variedade que ele queria, em relação ao tamanho da espiga, em relação ao tamanho do milho, ou em relação à resistência desse milho. Meus queridos, o que esse cara fez? Ele escolheu essa característica e vai usar só essa característica lá na cultura dele, lá na plantação dele. O que acontece com a variabilidade genética nesse caso? Variabilidade genética despenca. Tá? Despenca. Então, esse cara, ele selecionou características e a partir disso, ele não vai mais variar. Ele vai só utilizar essa característica que ele gostou, que ele obteve. Tá? E isso é perigosíssimo, já comentei várias vezes para vocês. Se tratando de uma população, o que há de mais importante para a manutenção, para a perpetuação dessa população é a variabilidade genética. Porque se nós pegarmos lá indivíduos idênticos, se nós pegarmos lá clones, um fator que afete um indivíduo vai afetar todos os outros. Tá? Então, esse é o grande risco de se utilizar essas variações, tá? Esses híbridos, esse termo aqui, ó, heterose ou vigor híbrido. O que é isso? Pegar lá duas linhagens puras, cruzar para obter um heterozigoto, para se obter um híbrido. Só que se nós passamos a utilizar somente esses híbridos, o risco é muito grande. Tá? Em relação a qualquer tipo de fator, pode ser em relação a pragas, pode ser em relação a clima, tá? É um risco muito grande. Perfeito? Nós temos alguns exemplos aí no livro mesmo, lá na página 147, tem dois exemplos bem interessantes. Um aconteceu na Irlanda, lá no século XIX, em relação à batata, a produção de batata, que foi dizimado por micro-organismos. Então, quer dizer, foi feita lá uma seleção de características. Ah, beleza, produção de batata, batatona lá, né, bonita e resistente. Mas aí apareceu um micro-organismo que afetou essa variação de batata e dizimou. Foi extremamente rápido, em poucos meses, dizimou com a produção de batata lá na Irlanda. Tá? Então começou com um problema lá na agricultura, mas isso afetou toda a parte econômica deles também. Tá? E um exemplo mais recente, lá na década de 70, nos Estados Unidos, com a produção de milho. Tá? Essa produção de milho deles também foi afetada por alguns tipos de micro-organismos e tiveram um comprometimento aí de aproximadamente metade da produção, tá? no país inteiro. Então, são dois exemplos interessantes aí dos riscos, tá? De se utilizar esses híbridos, tá? Somente esses híbridos sem uma variabilidade genética. Então é importante lembrar disso, porque nem tudo são mil maravilhas, né? Claro que é interessante a gente ter uma variação lá que dê um retorno, né? Que seja mais produtivo, que tenha uma maior resistência, só que é aquilo, se a gente trabalhar só com indivíduos que têm essas características, é um risco muito grande, é uma exposição muito grande a diversos fatores. Meus queridos, mas agora, pra gente, por que esse melhoramento genético é tão importante para a nossa espécie? Primeira coisa, esse aconselhamento genético aqui, ele é capaz de identificar genes responsáveis por diversas doenças.
Isso envolve o projeto Genoma Humano. A identificação de genes, então, sejam eles genes dominantes, sejam genes recessivos, é a identificação desses genes que são classificados como deletérios. Genes deletérios são genes que provocam algum tipo de problema no indivíduo. Perfeito? Então, se a pessoa tem um histórico na família de determinado tipo de doença, seja em relação a câncer, seja em relação a Parkinson, a Alzheimer, a biotecnologia já identificou boa parte desses genes responsáveis por esses problemas. Tá? Só que, infelizmente, isso é muito caro ainda. Tá? É inacessível. Eu sempre dou o exemplo da atriz Angelina Jolie, que ela, com o histórico na família de câncer de mama, ela fez esse trabalho aqui de aconselhamento genético, tá? Passou por uma série de exames, de avaliações, e o resultado disso foi de mais de 90% de chance dela desenvolver câncer de mama. O que foi feito, então? Como o recurso não é problema para ela, qual foi o aconselhamento dado? Retirar as glândulas mamárias. Retira-se as glândulas mamárias e aí foi colocado próteses e o risco agora é praticamente nulo dela desenvolver o câncer de mama. Tá? No caso dela, teve problemas lá com as avós, problemas com a mãe, com tias, então o risco era muito grande. Esse exemplo ele representa bem a importância do aconselhamento genético. Tá? Então, algo que era ficção científica antes, esses exames aqui eles mostram, né, o que pode acontecer. É claro que não é uma regra. Pode ter influência de estilo de vida da pessoa, alimentação, atividade física, tabagismo, consumo de álcool. Mas é aquilo, se a pessoa tem uma tendência genética, principalmente passando de 90%, se ela tem condição de reverter isso, né, através de procedimentos, a melhor coisa é fazer. Tá? Para não ter o risco de desenvolver determinado problema. Nós temos aqui, ó, estou mostrando para vocês nos slides, aqui embaixo, ó, diagnóstico pré-natal. Basicamente, são dois tipos de exames que podem ser feitos quando o histórico da família é complicado em relação a problemas genéticos, tá? E isso somente em relação a problemas genéticos, tá? Estamos falando de síndromes, de malformações, problemas de câncer, problemas cardíacos. Então, são dois exames que podem ser feitos para fazer um aconselhamento genético, uma identificação genética ainda no embrião, tá? Ainda no feto. Olha que interessante. Esse primeiro aqui, ó, amniocentese. O que é esse procedimento? O médico ele utiliza uma agulha bem fininha, longa, insere essa agulha na barriga da gestante. Ai, professor, que aflição! Tá, mas é assim mesmo, tá bem fininho. Tá? Anestesia local. Insere lá na barriga da gestante e coleta o líquido amniótico. Não precisa de muito, 20, 30 ml já é o suficiente. Tá? Coleta, então, esse líquido amniótico. Mas o que tem nesse líquido amniótico? Tem excretas do feto, tem restos de tecido, que já é o suficiente para fazer uma análise genética. Então, por isso que não precisa de muito. Tá? Lembrando que esse líquido amniótico ele é importante para proteger o bebê, ele hidrata o bebê. Então, coletando só um pouquinho já é o suficiente. Tá? Então, esse diagnóstico pré-natal ele é muito importante caso os pais desconfiem de algum problema sério que possa afetar o bebê. Esse diagnóstico ele é de baixíssimo risco, tá? Apesar de ser invasivo, utilizando uma agulha longa, é de baixíssimo risco. Agora, esse segundo aqui, vilocoriônico, aí ele já é um pouco mais complicado, ele já é um pouco mais invasivo. Tá? O que acontece? Durante a gestação, surge um anexo embrionário, não se preocupe que nós vamos revisar, tá? Mais para frente, a embriologia que trabalhamos lá na primeira série, vamos revisar isso. Então, lá no desenvolvimento embrionário, surge um anexo chamado de córeo. Tá? O córeo, ele praticamente envolve todos os outros anexos.
Tá? Então, o tecido é um dos tecidos mais externos que tem se tratando lá do desenvolvimento embrionário. Ele fica junto do âmnion, que é a bolsa de água. Tá? Então, através da vagina, e por isso que esse tipo de exame, ele tem um risco um pouco maior, ele é utilizado só em casos aí de extrema necessidade mesmo. Através da vagina, o médico insere um aparelho e ele coleta partes do tecido desse córeo. Tá? Então, ele retira pedaços do tecido do córeo. Então, inclusive, tem um risco de aborto em relação ao exame. Tá? Então, ele, volta a dizer, ele é indicado somente em casos extremos aí. Só que esse tipo de exame, ele costuma ser mais preciso do que o amniocentese. Okay? Também da mesma forma, vai ser analisada a parte genética, vai ser feita uma cariotipagem, análise de genes, né? Então, para se saber em relação a síndromes, para se saber em relação a malformações. Então, é um diagnóstico completo. Perfeito? Meus queridos, o que nós vamos trabalhar aqui dentro desse assunto envolvendo o que há de mais moderno? É engenharia genética, também chamada de bioengenharia, ou também tecnologia do DNA recombinante. Tá? Então, sim, isso já é uma engenharia. Tá? Algo que começou lá, então, só a base de cruzamentos, de características de interesse, né? Hoje é algo extremamente moderno, né? A ponto de se tornar uma engenharia. Tudo isso envolve técnicas de manipulação do DNA. Tá? Então, todos esses termos aqui são sinônimos, envolve a manipulação do DNA, que serve para quê? Identificar, isolar e multiplicar genes dos mais diversos organismos, genes de interesse. Seja para aumentar a produtividade, como eu já havia dito, na agricultura, na pecuária, seja para tratar doenças, para se prevenir doenças. Sabemos hoje que diversos tipos de problemas de saúde têm uma origem genética, tá? Apesar do estilo de vida da pessoa influenciar também, mas muitos desses problemas começam lá na genética do indivíduo, ok? E a engenharia genética? Olha aqui, transgênico, acho que todo mundo já viu esse selinho aqui em embalagens, muito comum, tá, pessoal? Seja milho, soja, trigo, em rações aí dos bichinhos também, é pouquíssimo provável encontrar um pacote de ração que não tenha, tá, esse selinho aqui de transgênico. Calma, não quer dizer que é um negócio radioativo que vai matar, não, nada disso. Só é a informação, isso é uma lei, tem lá a informação de que a matéria-prima, né, o vegetal, muitas vezes, ele teve genes alterados para aumentar a produtividade, para aumentar a resistência, é isso. Mas são alimentos seguros, tá? Eles passam por anos e anos de testes, tem que tomar cuidado com as teorias de conspiração aí, né, que falam que esses transgênicos vão dizimar a humanidade, que vai matar todo mundo, que vai desenvolver todos os tipos de câncer, tumor. Muita calma nessa hora, tá? Então, são seguros. São seguros. Claro que muita gente opta lá pelos, né, orgânicos e que não tenham lá o selinho de transgênico. Tá? Mas os que tem aí no mercado são seguros, sim. Ó, aqui nós estamos vendo o exemplo de clonagem. Ó, o bebezinho, olha lá, o bebezinho vendo o bonequinho, né? Santa Mãe de Deus foi clonado. Né? Olha lá, a semelhança dos dois. Tá? Vamos falar da clonagem também. Então, com os avanços do conhecimento científico, surge uma nova biotecnologia que inclui modernas técnicas de manipulação do DNA, permitindo o quê? Manipular o genoma dos organismos, transplantar genes de uma espécie para outra, isso é a transgenia. Tá? Isso é um transgênico, é regra de transgênico, tem que ser entre espécies diferentes, perfeito? Construir sequências de DNA em laboratório, sim, isso também está sendo feito.
seja em relação a micro-organismos, seja em relação a vegetais, seja em relação à nossa espécie, tá? Isso já está sendo feito. Então, aqui uma forma de representar, claro que temos aqui só uma representação pelo tamanho do DNA, mas basicamente isso daqui que é feito, tá? Então, a inserção ou a retirada de pedaços do DNA para se alterar características de interesse. Então, a biotecnologia ela faz isso. Tá? Aqui o GIFzinho, a análise do DNA com a lupinha. Tá? Então, um trabalho que começou lá em meados da década de 90, né? Algo que revolucionou aí, que foi a clonagem da ovelhinha Dolly. Então, já avançou bastante. A terapia gênica, olha só, coisa que também era de ficção científica, tá? E já é realidade. Terapia gênica e aplicação na cura de doenças genéticas. Pessoal, conhecendo-se mais sobre vírus e material genético dos vírus, cientistas foram capazes de inserir pequenos pedaços de DNA saudável em alguns tipos de vírus inofensivos aos seres humanos e infectar, por exemplo, pessoas doentes com eles para reverter determinadas doenças. E por que isso é possível? Porque os vírus têm a capacidade de misturar material genético. Olha que loucura. Tá? E também está sendo utilizado para tratamento de infecções. Pessoas que têm infecções graves provocadas por bactérias, utilizar vírus bacteriófagos, ou seja, vírus que afetam somente bactérias, para matar essas bactérias. Tá? Isso envolve terapia gênica também. Tá? Então, olha só que interessante. Tá? É claro, é algo muito recente, os estudos estão avançando, tá? Muitos deles em fase de teste, mas é promissor também. Então, os avanços da engenharia genética permitiram conhecer, sequenciar e até alterar o código genético de um ser vivo. A manipulação do DNA envolve muitas aplicações. Que aplicações são essas? Que eu havia falado para vocês. Aumento de produtividade, aumento de resistência, cura de doenças, tratamentos mais inteligentes, com menos efeitos colaterais, isso é importantíssimo, principalmente quando falamos de quimioterapia, de radioterapia. Então, com o avanço dessa engenharia genética aqui, já está sendo possível tratamentos que afetem somente aquela célula cancerígena, tá? E não afetando células saudáveis. Perfeito? As bases para a engenharia genética estão na técnica do DNA recombinante, utilizada por muitos pesquisadores. Então, esse termo a gente vai utilizar demais nas próximas aulas. DNA recombinante, isso envolve o quê? A recombinação do material genético. Isso envolve a mudança do material genético, um aprimoramento dele, com retiradas de genes que possam ser prejudiciais, colocando genes saudáveis, ou então genes de determinada característica de interesse. Vamos falar de tudo isso. Perfeito, meus queridos? Então, assunto muito bacana, isso foi só uma introduçãozinha. Na próxima aula a gente vai com tudo na engenharia genética, na aplicação do conhecimento genético. Um fortíssimo abraço para vocês e até a próxima. Fui!